Vamos orar então para nós iniciarmos Bora o, lá. a EBD dessa manhã. É motivo de muita alegria nós estarmos juntos aqui, né? E, e eu creio que para cada um que conseguiu um tempo, conseguiu um horário para estar aqui presente também, isso é porque nós estamos preparados para recebermos um pouco da parte de Deus, né? Então eu vou iniciar essa oração aqui e o Lucas fica à vontade. Tá? Pai, de infinita misericórdia, mais uma vez nós nos encontramos, Senhor, na tua casa reunidos para, Senhor, recebermos de ti. Nós agradecemos porque estamos sempre necessitando da tua palavra, Pai. Nós não trouxemos nada, apenas a nossa adoração para ti e cientes de que nós viemos para receber, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade. Pai, abençoa todos aqueles que estão aqui presentes, Pai, aqueles que se dispuseram, Pai, para estar aqui na tua casa, meu Deus. Nós te agradecemos. Aqueles, Senhor, que não puderam estar aqui, Senhor, que tu conhece o coração e que tu possa tocar, Pai. Aqueles que tiveram dificuldade, que tu possa, Senhor, dar mais tempo para que eles venham, Senhor, buscar a tua palavra. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém e amém. Bom, fica à vontade, Lucas. É com Valeu, você. valeu. Primeiramente, a paz Senhor a todos. Estou voltando aqui depois de um bom tempo. Primeiro eu peço para que todos me perdoem se eu falhar em alguma coisa, ou pelo meu nervosismo também. E eu dei o meu máximo para poder. Sei que poderia ter ido além, mas assim, pô, uma vontade da primeira aula, eu fiquei um pouquinho também nervoso, né? Aí é isso, você me perdoe em qualquer coisa, tá? Se eu tiver errado, vocês podem falar, ó, Lucas, não foi isso não que aconteceu, vocês podem falar, não tem problema, não precisa ficar com medo de mim. Não sou o bicho que... Beleza? Aí, o nome da lição é Discípulo, um Sacerdote. Eu faço uma pergunta para vocês, alguém sabe aí o que é um sacerdote? Mais alguém? Mas alguém poderia me responder o que é um sacerdote? Lucas, o sacerdote ele era conhecido, isso no Velho Testamento, um sacerdote era aqueles que eram responsáveis pelas coisas da obra de Deus, né? Tinham, cada um tinha os seus afazeres dentro do templo, né? Já na época do tabernáculo. Então Deus separou uma tribo, que foi a tribo de Levi. Pô, já tá dando spoiler, velho. Calma aí. Então são pessoas separadas, né? Vamos falar assim. Os sacerdotes são separados, são aquelas pessoas que são responsáveis. No caso, ele é uma autoridade, né? Isso. Mas era só isso, para que as pessoas também tenham um desejo de falar. Então eu comecei aqui, mas o pessoal fala aí, mas é mais ou menos isso aí. São pessoas separadas para fazer a obra de Deus. Então o sacerdote é isso. Isso naquela época tinha essa conotação. Depois de um tempo foi passando não só para isso, para cuidar das coisas de Deus, mas para falar para as pessoas através do que eles ouviam de Deus. Então eles eram responsáveis por aquele contato. Mas eu estou vendo ali que o Carlos Miguel está ansioso para falar, o Matheus também. Não, Carlos Miguel podia falar, né? E aí, Carlos Miguel? Cara, o que eu entendo do sacerdote é eles que tinham autoridade diante do povo, eles que tinham bastante conhecimento e a gente pode negar, para estar nesse posto, precisamos de estudar bastante a passagem da Bíblia. E assim, é o que eu consigo definir. Não, tá certo, do povo. É isso aí mesmo. Valeu. Mais alguém tem alguma coisa a acrescentar? Se não tiver, cai-se agora ou cai-se para sempre. Não? Então, beleza. É isso aí. Foi o que vocês falaram, né? O Anilton e Carlos Miguel. Ele é uma autoridade, é aquilo que representa a Deus ao povo, né, no caso. E aí, nós... rapidinho aqui, tem uma passagem na 1 Pedro 2, 9. Alguém poderia ler, por favor? 1 Pedro 2, 9.
Só antes da gente começar a entrar nos tópicos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso aí. Valeu, Daniel, muito obrigado. Com base nesse textozinho que o Daniel acabou de ler em 1 Pedro, a gente vamos ver aqui uns 5 tópicos aqui. Sendo que sacerdote no Antigo Testamento, certo? Aí nós temos 5 tempos. Primeiro tempo, o tempo dos patriarcas. Antes de Moisés, cada pai de família, cada chefe de família, no caso, era considerado sacerdote. Aí antes de Moisés tínhamos Jó, Noé, Abraão, Jacó e Jefté. Entendeu? Aí a gente chega no tempo de Moisés. Que no tempo de Moisés, aí foi o que o Vanito falou, que tinha uma tribo que foi escolhida, só que ele não falou qual foi a tribo. Alguém sabe que tribo foi essa que foi escolhida para ser sacerdote? Servir como sacerdote, no caso? Judá? Acho que foi Levi, né? Levi, essa é mesmo. A tribo de Levi foi escolhida para ser sacerdote. Isso no tempo de Moisés. Em Êxodo 28 e 29, tem as instruções lá de Deus a cada sacerdote, certo? Arão foi escolhido para ser sumo sacerdote. Alguém discorda? Não? Todos concordam? E seus filhos sacerdotes, claro. Aí nós temos, tópico 3 já. O tempo de Eli e Samuel, eles apareceram após a morte de Moisés e Josué. Aí temos também o tempo dos reis, os que se destacaram foi Joiada e Ilquias, certo? Aí nós chegamos agora no tempo de Esdras. Esdras foi um belo sacerdote, aquele sacerdote assim que, caraca, quero ser como Esdras. Ele cuidou do povo, dedicou a estudar-se a lei do Senhor, a praticá-la, a ensinar os seus direitos e mandamentos dos israelitas. Desculpe o nervosinho, é porque é minha primeira aula aí. Aí temos esses cinco tempos, entendeu? Vamos recapitular aqui. Temos os tempos dos patriarcas, o tempo de Moisés, o tempo de Eli e Samuel, o tempo dos reis e o tempo de Esdras. Observamos esses fatos. O que podemos definir? Alguém tem algo para falar? Se não tiver, não tem problema. Não? Então tá. O que podemos definir com esses fatos? Eles ministravam a palavra. Ministravam serviço no culto. Eles atuavam como intercessores. Amém? Agora nós chegamos num ponto a qual ele é o top dos tops. Alguém poderia me definir o que seria sumo sacerdote? Desculpa. Esperar alguém responder. Acredito que sumo sacerdote que está acima do sacerdote ainda. Que, por exemplo, lá na Arca da Aliança lá, tinha o lugar Santo dos Santos, não, tinha o Santo dos Santos, tinha, e mais outro, esqueci o nome também, o lugar. Só que esse lugar, que é o lugar onde estava de fato a Arca da Aliança, poderia entrar só o sumo sacerdote, né? É isso aí. Entendeu? Então, o sumo sacerdote é aquele cara que é mais brabo do que o sacerdote. E vocês sabem quem foi esse? Teve um que foi terreno, quer dizer, pelos meus conhecimentos, teve um sumo sacerdote terreno. Alguém sabe quem tenha sido? Eu acabei de falar há pouco tempo. O Arão. É isso aí, Arão foi um sumo sacerdote. Só que tem um que é insuperável, não tem como superá-lo. Alguém sabe? Jesus. Boa, amiga, muito bom, amiga. Jesus foi o sumo sacerdote que ele estava no alto tudo, né, cara? É isso aí. Of the best, como diz. Então, aí eu fiz uma comparaçãozinha aqui entre Jesus e o sumo sacerdote terreno. Oi? Alguém falou? Alguém? Não. Vamos lá.
Jesus, ele entrou no Santo dos Santos, os céus. Alguém discorda? Não, todos concordam disso. Já o sacerdote terreno, eles lidavam apenas com sombras e símbolos, com sombras e símbolos. Tá? Aí voltamos para Jesus. Ele ofereceu um sacrifício permanente, que foi a sua morte. Já o sacrifício do sumo sacerdote terreno, ele é temporário, não dura para sempre. E temos uma outra coisa que é aquilo, é o the best, como diz o Mateus, é o the best. Que é o maior e o mais elevado porque é filho de Deus. Entendeu? Antigamente, os sacrifícios eram em animais. Devemos ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Alguém pode abrir e ler Romanos 12, 1 e 2, por favor? Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e compreender boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aí, Camila. Nós não devemos nos amoldar ao padrão do mundo, devemos ser sempre diferentes. Muito bom, Camila. Muito obrigado. Pedro nos ensina que, como sacerdócio real, devemos servir uns aos outros. Alguém discorda? Não. Não. É isso aí. Temos que entender que todo cristão é um sacerdote do Senhor, um representante dos homens diante de Deus. Alguém discorda disso? Não? Beleza. Temos que valorizar o trabalho como uma grande responsabilidade, ministrando a palavra. Alguém discorda? Não. Devemos nos santificar a ponto de viver como um sacerdote. Essa ideia é um pouco complicada, mas temos que fazer isso. Entendeu? Representando o povo diante de Deus. Alguém discorda? Mais alguém? Não? Beleza. Vou fazer umas perguntinhas aqui. Se alguém quiser responder, beleza. Se não quiser responder, também beleza. Beleza? É uma comparação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando se exercia o sacerdócio? No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Alguém pode dar uma resposta assim de um de outro, se quiser também. Não é obrigado a querer, não. Se alguém não souber, eu respondo aqui do Antigo e do Novo Testamento. Você está falando aqui de tempo? Como é que é? Então, uma comparação. Quando se exercia o sacerdócio? Aí pode responder ou pelo Antigo Testamento ou pelo Novo Testamento. Quando se exercia, eu só não entendi esse quando. Quando? Sim, periodicamente, continuamente, semanalmente. O sumo sacerdote, ele ia ele entrava no Santo Santo uma vez por ano. É isso aí. Mas isso em qual período? No Antigo Testamento ou no Novo? Isso é depois de Moisés. Então, no Antigo Testamento. Antigo Testamento. Valeu, Daniel. Muito obrigado. Eu acredito que antes de Moisés, que eram os patriarcas, né? Cada pai de família representava, eu acho que não tinha um período exato assim, não. Acho que... Só foi ter a partir de Moisés mesmo. É isso aí. E teve... Pode falar. Não, pode falar, pode continuar. Desculpa aí. Não, eu acho que assim, eu não lembro de ter um período exato do pai de família e levar naquele período ali de uma data, um tempo específico. E eu acho que esse é um ponto a se destacar, né? Essa questão sacerdote que a gente só pega depois de Moisés, no período de Moisés para frente, né? Antes de Moisés não se destaca muito, mas acho que é um momento que a gente tem que destacar, né? Porque as pessoas acreditam que talvez não existia esse ministério, né? E existia sim, que era representado por todos os chefes de família, né? Aquela época era tudo dividido em tribos, né? E cada tribo tinha patriarca. Então o patriarca ele é responsável por esse mistério de ministração, né? De cuidar do lar, de buscar em prol da sua casa, em prol dos seus filhos. A gente vê muito isso sendo representado
tratado no livro de Jó, né? Já, isso aí. Jó, ele representa muito bem essa parte aí, que ele imaginava, vou sacrificar, se por acaso os meus filhos têm pecado, e Jó, ele era uma pessoa consciente, ele levava o sacrificado a favor dos seus filhos. Então, essa questão patriarcal aí de sumo sacerdote sendo representado, a gente vê muito no livro de Jó, né? E em outras famílias também. Então, assim, esse ministério de sacerdote, né, ele já vinha sendo praticado bem antes de Moisés. Isso não foi criado, entendeu? Isso, na realidade, ele se tornou uma coisa, como eu posso dizer, tirou de todos aqueles líderes, de todos os patriarcas, e se concentrou em uma pessoa só, né? Uma tribo, né? A partir da tribo de Levi, tem que ser da tribo de Levi, não pode ser de outra. Dessa tribo, você vai ter que tirar um que vai representar o povo. Antigamente, não, todo patriarca, todo pai de família, ele era um sacerdote, né? Não tão diferente de hoje, né? Que era depois de Jesus, somos todos sacerdotes. É isso aí. Porque no Novo Testamento diz, quando você exercia sacerdócio, aí no Novo Testamento, continuamente, por quê? A partir da conversão, o cristão passa a ser um sacerdote do Senhor. Entendeu? Aí, outra pergunta. Quem poderia ser um sacerdote? Aí tem aquela comparação que eu falei, né? Do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Se quiserem falar os dois ou um, beleza. Lucas, no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles herdavam, né, a grande verdade é que eles herdavam aquilo que vinha, por exemplo, de Arão ali, os filhos deles passavam a ser sacerdotes. Isso vinha como algo de família, né? Então, ali, isso aconteceu no Antigo Testamento. E agora, né, para os tempos de hoje, eu nem li a lição, mas por entendimento assim, um pouco, hoje em dia, eu acho que a partir do momento que pode ser, somos nós, né? A partir do momento que isso aí, falou, muito obrigado, Bonito. É isso aí mesmo. Falou tudo. Como você acabou de falar, aí foi até pegando um gancho do que você já havia falado. Hoje em dia, nós, a partir do momento que aceitamos a Cristo, nós podemos ser, coisa que não era permitido antes, porque a gente pode até entender, às vezes as pessoas podem ter alguma discussão a respeito do que acontecia no Antigo Testamento, mas nós temos que entender que ali estava começando a surgir o que era se viver em uma nação. Não tinha aquilo, depois que eles saíram do Egito, eles passaram a não ter mais, eles não tinham como viver, não tinha assim um padrão de vida, não tinha onde adorar a Deus, eles não tinham nada, eles estavam começando do zero. E eles tinham que também deixar de lado coisas que eles trouxeram de lá, né? Eles passaram a ser um povo livre, mas também Deus não queria que eles trouxessem manias, coisas de lá, adorar os deuses do jeito que eles adoravam lá, que eles viam os outros adorando lá. Então eles tinham que fazer algo novo. E a partir daí começam a vir as ordens e as leis para eles. E ali é onde Deus determina assim, eu quero ver primeiro se vocês estão obedecendo. Então, as pessoas da tribo de Levi que vão ficar responsáveis por isso, tá ok? Vamos fazer isso. Então, quando algumas pessoas começam a fazer algo fora, principalmente os levitas, se vocês leem como começou tudo isso, dois filhos de Arão tentaram fazer da maneira deles, não obedecendo o que Deus falava, e eles foram fulminados na hora, porque eles fizeram de um jeito diferente do que Deus falou. Deus falou, então tudo ali Deus estava mostrando como fazer. Eu não quero que as pessoas tenham a sua mania ou venham com o seu jeito de fazer. Tudo agora é novo, então tudo que está acontecendo é novidade e vocês vão ter que cumprir essa novidade. Então era mais ou menos assim o paralelo entre as duas eras, né? A era do Velho e do Novo Testamento. É aquilo que também está em Êxodo, né? Em Êxodo 28, 29, tem as instruções de Deus do que é para fazer, não cada um vai fazer do jeito que quer. É isso aí. Muito obrigado, Vanilton. Ajudou muito, hein?
E eu ia completar o que você falou, mas aí tu acabou já falando, que eram os descendentes de Levi, certo? Vamos para outra pergunta aqui. O que o sacerdote oferecia em sacrifício ao se apresentar diante do Senhor? No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Daniel e Vanilton, não respondam não, deixa o pessoal responder, por favor. Que essa, pelo menos essa, né? Essa é mais tranquila. Vamos lá? Matheus, Carmiguel, Laura, Como é que Bia, faz a pergunta de novo aí, Davi, por favor? Camille, Ludmila, Miriam. Repeat the question, Ó, please. essa é tranquila, pô. O que o sacerdote oferecia em sacrifício ao se apresentar diante do Senhor? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Não precisa responder os dois, pode ser um de cada. Ou os dois que você quiser. Olha só, esse tema é um tema com o qual eu não sei discorreu muito sobre o sacerdócio. Mas o que eu entendo um pouquinho, acho que o sacrifício que era feito era com animais, né? É isso aí. Isso é qual testamento? Quê? Não entendi. Onde que está isso? Com animais. O sacrifício ser com animal. É onde? No Antigo Testamento ou no Novo? É o Antigo Testamento. Que era também. Valeu. É isso aí mesmo. Eu estava também até fazia acho que a propiciação, esqueci o nome dos pecados também das pessoas no bode expiatório, né? Uma parada assim também. Opa, aí tu tá indo mais aqui. Mas é isso aí mesmo, cara. Aí já tá, deixa quieto. É porque é um tema que eu não sei discorrer muito sobre o sacerdócio, então por isso que eu tô mais calado. Não, tudo bem, mas pelo menos nessa parte do... Tipo, a gente sabe, né? Beleza, já tu respondeu, eu vou deixar outra pessoa responder agora pelo Novo Testamento, né? Porque o sacerdote oferecia em sacrifício, nós devemos dar a nossa vida como sacrifício. Alguém discorda? Não? Beleza. Aí agora tem a última perguntinha aqui. Como se dava a função sacerdotal no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Alguém? Como é que é a função sacerdotal? Ninguém? Eu não sei nada sobre sacerdote. Como se também, dava mano. a função sacerdotal? Eu também não sei não, é um Qual tema era o tipo... procedimento? Qual era a Tá liturgia? vendo? Essa lição... Isso pode ser qualquer coisa. Procedimento, liturgia, o que seguir. Rapidinho, Daniel, antes de você falar, Matheus e Carmen, viu? Essa lição foi pesada pra cima de mim, cara. Logo essa. Já? Pode ir, Daniel, pode falar, Daniel. Poder de responsabilidade. Olha, assim, se tinha alguma coisa, por exemplo, tinha algum rito, tinha alguma cerimônia, tinha alguma do tipo assim, como se dá a função sacerdotal? Se souber responder, se não souber, eu explico aqui para vocês. Não, vou deixar para você responder, pode falar. Vai deixar? Olha, no Antigo Testamento, Ô Lucas, Oi? posso tentar um pedacinho dessa resposta aí? Pode, claro. Qual? Do Antigo ou do Novo Testamento? Do Antigo. Só não fala tudo. Eu sou antigo. Deixa o rapaz discorrer sobre isso aí. Eu sou antigo. Antigo vai pro... Eu estive lá. Eu estive lá nessa época, então. Não, o sacerdócio, eu não sei se é isso que o Lucas está tentando perguntar ali, mas não sei se é a cerimônia para a pessoa ser um sacerdote, não sei se é isso. Então, que era colocado óleo sobre a cabeça, escorria, tanto que as pessoas até, aquela frase vinda da barba de Arão é porque o óleo escorria da cabeça até a barba. A memeta é essa, Então era mais ou menos assim, tinha como até o pastor Adelito fala, tinha esse ritual para que a pessoa se tornasse Muito bom, que a pessoa se tornasse um sacerdote, então tinha esse ritual aí já falou da resposta do Antigo Testamento. que acontecia. Então, exatamente. então é isso, eu não gosto.
eu não gosto muito é que o Matheus falou, não, deixa o rapaz discorrer ali, mas é porque eu tinha Alô? dúvida se era essa. Ô, Newton. Oi. Oi. Tá ouvindo? Não, tinha travado. Eu tinha travado. É, Aham. então eu tinha dúvida se era isso mesmo que você estava querendo saber de resposta, Pode continuar. ou porque tem algumas outras coisas que É isso aí acontecem. mesmo. Mas então Aham. desculpa eu ter acabado aí com, com a tua resposta toda. Não, tá certo. Não, tá tudo bem. Já falou tudo. Foi o que eu até falou, não dá a resposta toda. Acabou que não teve como. Mas isso foi no Antigo Testamento. Aí tinha os ritos no caso. Aí e tinha bastante regra, bastante purificação, bastante preparo e ela, aquela coisa séria, né? Entendeu? Zero risadinha, zero brincadeira. E tem também no Novo Testamento, que é o quê? Como se dá a função sacerdotal do Novo Testamento? Era vivencial. Diante das pessoas, é um representante de Deus, que no caso é testemunho. E diante de Deus é um representante das pessoas, uma intercessão. É o que não tinha mais. Eu tinha acabado de aqui que eu tinha anotado, mas passou rápido, hein? Caramba! Eu achei assim, daí passou rápido, deu uma demorada, mas foi rápido ao mesmo tempo. Eu achei que ia ser mais rápido. Daquela foi boa. Aí eu deixo uma pergunta para vocês. Você tem mostrado o Senhor aos irmãos através do seu serviço? Eu deixo uma pergunta. Não precisa responder, só apenas para refletir. Pergunta Você tem retórica? sido santo o suficiente? É, isso aí mesmo. Não precisa responder, só apenas para refletir. Eu deixo essa pergunta para vocês. É interessante que é uma pergunta Nós temos que... mostrado o Senhor aos irmãos através do nosso serviço. É interessante que é Pode uma falar. pergunta... É uma pergunta, precisa ser reflexiva, mas é uma pergunta que talvez resume um caráter cristão. Porque... Daniel, ô, tá uma barulheira aí, Daniel. Pode ligar o fone, por favor? É. Valeu, Foi mal aí, mano. Desculpa aí, cara. Valeu, obrigado. Vou te dar um beijo. É, assim... É uma Interrompe o cara, não. Assim, é uma pergunta que acho que resume a conduta cristã, porque a gente está na Terra, nós que somos cristãos, é justamente para poder levar o reino de Deus para aqueles que não conhecem. E o livro que eu estou lendo agora, que fala sobre arriscar na própria pele, fala sobre você só consegue apresentar melhores coisas da sua ideia quando você faz aquilo. Ou seja, o argumento convence, porém a atitude arrasta. Então, assim, é uma pergunta que tem que ser bastante refletida mesmo, porque é através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, que faz com que a gente possa transmitir a glória de Deus e o caráter de Cristo. Porque é um exemplo que eu sempre costumo dar. Você experimenta uma pizza. Vamos supor, a pizza, tipo, nossa, vamos supor, a pizza de calabresa. Embora todo mundo saiba qual é o gosto da pizza de calabresa, mas é só pra ilustrar. Vamos supor que, tipo, você come uma pizza de calabresa e, tipo, você fala, nossa, que pizza gostosa, a melhor pizza do mundo, entendeu? E aí você come, você come essa pizza, você gostou tanto que você quer passar para todas as pessoas, entendeu? Para que as pessoas tenham mesmo a experiência do paladar que você teve. Mesma coisa com as coisas do reino de Deus. Acho que também para a gente transmitir a glória de Deus através das nossas atitudes, a gente primeiro precisa buscar muito a Deus, para a gente ter uma experiência de Deus real, para que a gente possa falar, meu Deus, que experiência boa, eu preciso passar isso para frente. Entendeu? Então, assim, acredito que a gente precisa estar sempre em conexão com Deus, buscar para que a gente queira passar isso através das nossas atitudes. Então, acho uma pergunta que eu acho que que resume um pouco a rapaziada. É isso aí. Tranquilo, valeu, Matheus. Obrigado. Não precisava responder mais, já que você respondeu, muito obrigado, cara. Ajudou muito. Mais alguém tem alguma coisa? Se quiser responder ou não, fique à vontade. Eu deixei essa pergunta lá, joguei aí, cara. Acabou que fisgou, né? Acabou fisgando. Beleza? Alguém tem mais alguma coisa a falar? A minha aula já encerrei.
Já acabei todas as anotações, estou passando aqui, não tem mais nada para falar. A última coisa mesmo era essa pergunta. Alguém tem algo a acrescentar? Algo Lucas. for dar? Lucas. Algo a explicar melhor do que eu? Oi? Tu viu como é que foi? Oi? Viu como é que foi? Foi tranquila a aula? Foi boa? Todos nós aprendemos. Rapaz. Foi boa, a aula foi muito boa. E é isso aí, é o que o Matheus acabou de falar, cara. O que torna a gente um sacerdote, o que torna a gente diferente, é o que a gente mostra. Não adianta a gente falar, não adianta a pessoa abrir a Bíblia e discorrer uma série de coisas se as atitudes dela não são condizentes, né? Então, eu acho que mais do que a gente ouvir, mais do que a gente simplesmente... Nós temos o privilégio de ouvir, de ter pessoas que nos ensinam assim a cada dia, né? Nós assistimos a aula do Matheus ali, então, como você mesmo viu a aula da Ludmila, a aula da Laura, da Aninha, do Miguel, né? Da Miriam. Então, como nós vimos ali, cada pessoa ela tenta passar o que o Matheus falou ali, é uma coisa bem interessante, porque quando nós vemos uma coisa boa acontecendo, a gente quer levar isso adiante. E a gente se preparar para uma aula também é uma coisa tão boa. Eu fico vendo assim, eu não digo assim, dá nervoso, a gente fica com aquela ansiedade, porque será que vai dar certo? Será que. Mas o que acontece é que você se prepara de uma maneira que você aprende bem mais. E quando você aprende bem mais, você encontra algo ali que você quer deixar como uma cereja de um bolo, né? Às vezes até desculpa, porque desculpa até que às vezes eu quando trouxe a minha explicação eu ultrapassei um pouco, porque tudo bem. Porque às vezes você tem alguma coisa que você gostaria de vou guardar isso aqui pro final, né? Às vezes a gente tem essa coisa, vou guardar isso aqui pro final, porque eu descobri isso. O Matheus chegou em uma certa hora na aula dele, ele falou assim, cara, tem uma coisa aqui que eu não sabia, eu vou passar para vocês, mas isso aqui eu também não sabia. Então ele fica guardando aquilo ali na manga, porque caramba, foi uma coisa que eu descobri e é algo interessante, então eu vou guardar isso aqui. E isso é o que faz a gente fazer parte do sacerdócio, porque a gente começa a guardar tempos da nossa vida para nos prepararmos, mas para também levar esse algo de bom que a gente descobriu e a gente quer que alguém mais saiba. Mas tem muitas coisas que para o mundo é meio que uma loucura, né? Eu preguei na quinta-feira passada a respeito do... Eu estava dizendo que para o mundo certas coisas na vida cristã é uma loucura, né? O mundo às vezes vê certas coisas que o crente faz como uma loucura, como por exemplo, poxa, domingo de manhã, alguns jovens aqui reunidos para escutar o negócio da Bíblia, né? Às vezes as pessoas... Então isso fica meio louco para a pessoa que está no mundo que veio de uma noite de balada, talvez, e fica assim, caramba, esse cara, em vez de ter ido para balada comigo, ele está aqui, pô, que loucura. Negócio de ler Bíblia, negócio de ficar falando sobre Bíblia. Mas só quem está é que vê algo a mais. Por exemplo, nós temos ali Jesus comparando em uma parábola que os reinos dos céus são como aquela pessoa que encontrou um tesouro e naquele mesmo lugar ele enterrou aquele tesouro e ele foi e vendeu tudo que ele tinha, ele deixou tudo de lado, vamos colocar assim para a nossa vida, ele deixou tudo que ele tinha de lado, ele vendeu tudo aquilo que ele tinha, que era valioso demais, terras e mais terra, ele vendeu tudo para comprar exatamente aquele pedaço onde ele enterrou aquele tesouro. Então ele sabia o que ele tinha encontrado. Nada mais fazia sentido para ele, porque ele sabia o que ele tinha encontrado. E o tesouro para a vida dele foi aquilo que ele encontrou, guardou ali, e só ele e Deus sabe que mistério é aquele. E não adianta nada a gente ficar por aqui repreendendo alguém, falando assim, ó, poxa, você está errado de fazer isso, hein, Lucas, você não vai para o céu não, ó, Mateus, você não vai para o céu. Não adianta, porque a partir do momento que a gente começa a carregar a nossa cruz, e a nossa cruz, como bem a Ana falou na aula dela, a nossa cruz, ela é
Quando nós começamos a seguir a Cristo, nós começamos a carregar a nossa cruz. Não adianta ninguém te falar no meio do caminho que você está errado em alguma coisa, porque você começou uma caminhada e o teu velho homem, ele vai morrendo aos poucos. Você começou a carregar aquela cruz. Quando você chegar no local de colocar aquela cruz, ali o velho homem vai morrer. Você vai sentir necessidade de não enxergar mais aquele teu passado. Então, ser um sacerdote é isso. É a gente se preparar para passar para frente, como disse o Mateus, passar para frente tudo que nós recebemos de bom. E é isso aí. E tudo que você falou, essa pergunta do final aí, ela resume a aula todinha. Nós estamos realmente apresentando na nossa vida a ser um sacerdote, nós mostramos para quem está do nosso lado. Não adianta nada a gente estar aqui tudo bem, legal, e daqui a pouco a gente chega em casa, né? No caso nós já estamos em casa, mas chega em casa, maltrata uma irmã, um irmão, um filho, uma esposa, né? Um esposo. Então fica muito difícil a pessoa saber. Quando a gente sente exatamente um desejo de fazer coisa boa, a gente fala assim, poxa, eu preciso, como nós temos pessoas aí na nossa igreja que fazem coisa boa o tempo todo, mas ele não fica se mostrando que está fazendo coisa boa. Olha, Lucas, eu fiz isso aqui, tá? Não, esquece isso. O Lucas tem que perceber em mim que eu estou fazendo essa coisa boa. Sabe? O Mateus tem que perceber que eu estou fazendo uma coisa boa. E por contrapartida, o fundão, ali onde a gente está vivendo, poxa, o fulano ele faz aquilo ali, eu nunca tinha percebido que o fulano faz aquilo ali. Então eles têm que perceber na gente uma coisa boa. Não é simplesmente a gente querer e canta e bate pandeira. Hoje não tem mais negócio de bater pandeira, mas antigamente tinha muito. Então, tem gente que faz, mas ele está fazendo só para se mostrar. Isso não é um sacerdócio. Mas o sacerdócio é aquele que faz e tem que fazer, ele se sente na obrigação de fazer, porque ele tem que fazer aquilo que está saindo de dentro dele. Uma hora, quando você aceitou a Cristo, claro que vocês nasceram em berço evangélico, mas muitas pessoas, eles tiveram alguém que se preocupou em fazer por ele, em mostrar Jesus para ele. E graças a Deus que alguém chegou e mostrou para um de nós. Porque nós estamos aqui hoje, nós conseguimos nos reunir hoje, mas nos reunir com alegria. Vanildo, só te interromper rapidinho, você falou que agora que a gente apresentando Jesus para eles, isso aconteceu comigo, por exemplo, diferente um pouco do Carlos Miguel e do Lucas, a questão de fato desde o berço evangélico, eu comecei a caminhar no evangelho com meus 11 para 12 anos, foi graças a eles. Rapaz, graças a Deus, o Carlos Miguel e o Lucas, porque eles viviam todo dia me perturbando aqui em casa para poder chamar para ir para a igreja, entendeu? Lembra? E claro. Chegou um momento, eu falei, cara, esse moleque de novo, deixa eu paz. Mas graças a Deus sou honrado por eu ter tido amigos como eles, entendeu? E é aquilo que você está falando, você levar aquilo que você tem para outras pessoas, entendeu? Então, é isso aí. Então hoje eu tô aqui. Rapaz, eu tô por causa desses homens de Deus aí. E é isso mesmo. Eu vou falar uma coisa também, já que eu não falei nada durante a aula, só fiquei calado. Sou um mero ouvinte. Assim, é legal essa parada da gente estar dando aula, porque o que torna uma aula tão boa quanto essa que o Lucas deu é justamente o medo de falar alguma besteira, né? E esse medo que tá dentro da gente é que faz com que a gente estude com muito afinco, entendeu? Lição que faz com que a gente passe horas lendo, tentando enrolar alguma coisa. E assim, como eu falei na última aula, a palavra ela tem um poder muito grande. Tudo que sai da nossa boca tem um poder muito grande. Então, assim, a preocupação em que nós devemos ter em não falar besteira sobre a Bíblia é muito importante, porque isso vai afetar a vida de outras pessoas, entendeu? Por exemplo, o que o Mateus falou sobre nós estarmos, quando criança, perturbando a cabeça, a gente não tinha consciência daquilo que a gente estava fazendo. A gente estava querendo era ser amigo do Mateus, entendeu? Então, assim, amigo do Mateus, vamos trazer ele para a igreja. É verdade. Então,
aí você percebe que assim, com uma inocência no coração, a gente conquistou uma alma para Deus. Entendeu? Isso é legal porque, assim, ele tem um legado sendo deixado pra gente, entendeu? E a gente vai deixar um legado para outras pessoas. Então, assim, é muito importante que a gente tente o máximo dar o seu melhor nas aulas, entendeu? Para tentar estudar o máximo, mesmo que não seja para dar aula, mas estudar a Bíblia mesmo, porque daqui a pouco a gente que vai estar transmitindo isso, entendeu? E a gente tem uma responsabilidade muito grande com a palavra de Deus, entendeu? Então, E esse que o Miguel falou, eu concordo muito, tô achando muito interessante, eu acho legal a gente ter a oportunidade Cada um dá aula, né? cada um dar aula. Porque foi o que eu tinha falado na minha aula, um dia antes, eu começava com o Miguel, eu falei, cara, eu até falei também no dia da minha aula também, que quando a gente se prepara para dar aula, o conhecimento que a gente absorve é muito mais profundo, porque a gente vai estudar não para aprender, mas para poder passar aquele conhecimento, entendeu? E assim, a gente acaba tendo um aprofundamento e uma reflexão ainda mais profunda. E a minha aula, a aula que eu tinha dado foi sobre santidade, sobre ser santo, e aquilo impactou muito a minha vida. Entendeu? De verdade, eu passei a enxergar o evangelho, eu passei a enxergar a minha vida de uma maneira diferente da qual eu não enxergava antes. Entendeu? E, tipo, não para me vangloriar, pelo contrário, mas sim pelo que o Carlos Miguel tá falando, pra gente tem que se preparar, pra gente não ter medo, o medo que a gente tem de falar alguma besteira para não impactar de maneira negativa a vida de alguém, a gente acaba querendo se aprofundar ainda mais para que passar aquilo da melhor maneira possível. E a mesma coisa que aconteceu comigo, tem certeza que aconteceu com todo mundo. Com o Lucas, com essa aula dele também, com o Carlos Miguel, com a Ludmilla, com todos os demais jovens já deram aula. Então, assim, quando você estuda para passar aquele conhecimento, cara, a reflexão é muito mais profunda, entendeu? Então, tenho certeza que todos que deram aula já tiveram essa experiência. Então, acho isso muito legal mesmo, de fato, a gente cada jovem dá aula. É muito maneiro mesmo, muito gratificante. E, pô, essa revista vai ficar marcada, né? Quê? Porque além de ser um tema, essa revista vai ficar marcada, né? E além da gente, foi a primeira revista que a gente deu aula, que a gente ministrou, ela é um tema, assim, que é bastante reflexivo, né? Por ser discípulo, entendeu? É verdade. E assim, não é ser discípulo, tem várias coisas que a gente precisa aprender para que a gente seja aluno mesmo de Jesus, de Deus, das palavras que ele deixou para a gente. Então, assim, para mim ficou marcado, eu sei que para vocês também ficou marcada essa revista. Claro. Mas alguém tem alguma coisa? Cadê as meninas? Ninguém fala aí não? Ludmilla, Miriam. Tem mulher nessa sala não? Esse maluco fala pra caramba. A Miriam estava na rua resolvendo algumas coisas, ela só ligou mesmo para poder dar um oi, mas eu acho que ela não deve ter voltado ainda não. A Ludmilla, eu acho que o Theo acordou e deu uma rasteira nela lá. Tô aqui, tô viva ainda. Fala alguma coisa aí, minha filha. O que eu teria para acrescentar mesmo já foi dito pelo Matheus, muito bem, inclusive, que essa oportunidade de dar aula foi uma coisa completamente nova e boa para cada um de nós, porque a gente aprende muito, muito mesmo. A minha parte que eu estudei para dar aula, confesso que eu estava muito nervosa, porque eu fiquei lembrando das minhas apresentações na escola. Eu ficava tipo, gente, o que eu vou falar? Se eu falar que eu vou falar besteira, e quando eu falar besteira eu vou perder ponto. Aqui no nosso caso a gente não perde ponto, mas eu acho que eu não sei pra vocês, mas é uma coisa um pouco pior. Porque depois eu tô falando besteira, a pessoa tá ali, ela também não sabe muito bem do assunto, e ela tá aprendendo comigo. Se ela tá aprendendo comigo, ela vai aprender uma coisa errada. Então acho que é uma responsabilidade bem maior, entendeu? É questão de aprendizagem. Então é uma responsabilidade. Então a gente fica pensando, cara, nossos professores lá na escola dominical, eles estão com umas coisas nas costas, um peso nas costas que eles carregam, e a gente está carregando agora, mas é bom, cara. É bom porque no final, quando a pessoa pega e fala, poxa, sua aula foi boa, pô, na sua aula eu não sabia tal coisa e eu aprendi, ou poxa, sua aula foi reveladora, foi muito legal, poxa, é muito gratificante no final, você escutar que alguém aprendeu uma coisa com você. Entendeu? Então acho que é uma oportunidade de maneira, acho que todo mundo, se puder participar sempre, a dar aula, nem que seja tipo 10 minutos, que meu pai sempre fica falando, gente, não precisa se estender muito,
só participar um pouquinho, mostrar aquilo ali um pouquinho que você sabe, que outra pessoa pode não saber, já está participando, já está contribuindo. Então, eu acho que é legal todo mundo participar, porque é uma experiência nova, uma experiência que com certeza todo mundo vai gostar de passar. Aí, o meu amigo acabou de chegar aí. Chegou aí, pô, rapidinho, gente. O nome dele é Lucas, tá? Eu conheço um amigo meu da Bia aí acabou de entrar, só que chegou no final, né? Já tinha acontecido a aula. Bom dia, igreja. Não, o que acontece? Eu cliquei no link e ele estava dizendo que não era possível entrar na sala do bate-papo. Ué, É. aí acabou chegando já no final, rapaz. Aí eu falei, não, vou tentar de... Não, isso aí foi quando você me mandou. Aí foi ideia. Aí depois eu falei, não, vou tentar de novo. Aí eu tentei agora e deu certo. Mas beleza aí, pessoal. Vocês têm um professor muito bom, tá? Que isso, cara. Obrigado pela presença aí, sendo que chegou já na hora. Mas tem a gravação, né? Você tá gravando. Se estiver gravando, depois eu te mando o link no YouTube pra você assistir a aula. Não, tranquilo, pessoal. Obrigado aí, tá? Valeu, obrigadão, Lucas. Valeu, Lucas, pela presença aí, hein? Valeu. É sempre bom ter pessoas, né, jovens principalmente, interessados na palavra de Deus, é sempre bom. E seja bem-vindo. A hora que quiser, todo domingo nós temos esse horário aí às 9h30. Se você quiser, eu passo o link e o Lucas te repassa aí, mas fica à vontade. É sempre bom a gente poder aprender a palavra de Deus. Não, show. Na próxima eu vou chegar na hora. Amém. Amém? Valeu, obrigado aí, pessoal. Valeu. A Ludmilla, ela tá falando do negócio lá da apresentação na escola. Pô, na escola era cara a cara, velho. Você, professor e os alunos. Já aqui fica um pouco mais tranquilo, né? Porque tá na aula online, aí você fica um pouco mais tranquilo, mais calmo. Agora já pensou você na frente de todos os jovens estudando só, ia ficar falando com esse... Não, aqui... Peraí. Entendeu? Não, é verdade. Fica mais Eu acho que tranquilo. inclusive o maior aqui, eu não sei pra vocês, mas o meu medo era sempre, caraca, minha internet vai cair. Eu vou estar falando, ninguém vai estar me escutando e minha internet vai cair, vai travar tudo. Então essa é a maior preocupação, mas sério. Isso não aconteceu comigo na primeira aula, falando pra caraca que a aula travando. Foi mesmo. A aula travou toda. Triste, alguém mais quer falar? A aula é de vocês. É bom ouvir vocês, comentários de vocês. Bia. Tá dormindo. Só ligou a internet. Oi, gente. Tá dormindo. Acordou? A voz de tela aí. Bom dia. Acordou? Não tô ouvindo não, Com essa voz? Aula Meu de noção. Estão esperando aí, ó. É verdade. Queimei a língua. Fala aí, garoto. Fala aí, Não tem nada querido. pra falar, não. Isso, foi mesmo. Foi a aula do mozão. Que isso, ó. Laurinha, Ana. Não vou falar. Não ia falar não, porque minha voz não tá muito boa. Que esse frio tá acabando com a minha garganta. Tá acabando com a minha garganta, mas eu vou falar. Vou confessar uma coisa. Assim como o Carlos Miguel, o Matheus disseram, nunca fui muito nunca entendi muito esse negócio de sacrifício e essas coisas. Nunca, assim, eu sempre me interessei, mas quando eu ia ler e entender, não conseguia entender nada. Então, acabei deixando de lado. Só que essa aula foi muito boa, que esclareceu muitas coisas para mim, que, tipo, eu tinha muitas dúvidas, eu não entendia nada. E a aula, por forma, assim, jovem, né? Meu pai sempre disse, porque quando é jovem é mais fácil, que a gente entende melhor. Desculpa. Então, a nossa linguagem de jovem né? Meu Deus, me confundi, peraí. A nossa linguagem de jovem é mais fácil pra gente. Por exemplo, se o pastor vier me ensinar, talvez eu possa entender, talvez não, porque a linguagem dele é totalmente diferente. Então, conforme a gente está num assunto aqui nosso, tal, a gente consegue entender melhor de uma forma diversificada. Então, eu acho que eu aprendi muito com essa aula, acho que eu entendi, eu vou voltar a ler para eu entender bem mais, para eu entender melhor. E é isso, parabéns pela aula, foi ótimo.
Eu vou ver aí, eu acho que é melhor o Lucas orar para a gente terminar, hein, Lucas? Só para Beleza. concluir a tua aula Show. aí já com uma oração. E aí a gente fica ansioso aí aguardando a outra aula e o culto à noite, né? Estamos ansiosos aí para nos vermos à noite aí. E é isso, vamos orar. Show, valeu. Pai, muito obrigado por mais uma aula, muito obrigado por conceder mais uma vida a todos nós. E muito obrigado por nos conceder a estarmos aqui, Deus, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, Deus, escutando mais de Ti e aprendendo sobre mais de Ti, Pai. Abençoe os jovens, abençoe nossos líderes, meu Pai. Abençoe a cada um que esteve presente nessa aula. Abençoe também aqueles que não puderam estar presentes, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa vir continuamente abençoando esse grupo, que é tão pequeno, mas que em breve seremos maiores, Deus. Um grupo tão grande, meu Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, meu Pai. Amém. Amém. Gente, Amém. foi um prazer estar com vocês, tá? Valeu. Deus Deus abençoe. Bom domingo, Bom até domingo mais aí para tarde. todos. Até mais ver. Valeu. Parabéns, Lucas, pela aula. Bom dia. Valeu, Até mais obrigado. tarde. Valeu, Lucas.